Iremos agora gerar os relatórios. Primeiro, nós temos que ter uma pasta onde iremos gravar os nossos relatórios. Para criar essa pasta, nós vamos aqui na janelinha do próprio Windows e abrir o explorador de arquivos. Para abrir o explorador de arquivos, eu vou usar duas teclinhas, Windows E. Eu aperto no teclado a teclinha que tem o desenho da janelinha do Windows e depois a letra E. Aperto Windows E. Ele vai mostrar para mim a janela do explorador de arquivos. E nessa janela do explorador de arquivos, eu vou buscar o Drive C, disco local, e aqui eu vou criar a pasta dos meus relatórios. Então eu clico com o botão direito sobre esta área branca, ele vai mostrar para mim algumas opções, onde eu venho em novo, pasta. Nessa nova pasta, eu vou colocar o nome. Ela cria aqui para mim, eu coloco o nome. No caso, vai ser relatórios. Relatórios. Dou um Enter para ela gravar o nome e dou mais um Enter para abrir a pasta no Drive C, relatórios. Supondo que eu vá fazer o relatório de várias escolas, então aqui eu vou criar uma pasta separando cada uma das escolas, ou cada um do bimestre, né? Então o que eu faço? Eu clico no botão direito, novo, pasta. Esta pasta vai ser a pasta do primeiro bimestre, ou do segundo bimestre, ou da escola tal, da outra escola. No caso, eu vou colocar aqui o nome da escola. Então, eu vou colocar aqui, ó, Francisco Amário. Vou dar um Enter, criei a pasta. Vamos criar uma outra pasta com o nome de uma outra escola. Então, eu clico no botão direito, novo, pasta, Cláudio, Daniel. Vou dar um Enter, ele criou a segunda pasta. Se eu abrir essas pastas, dando dois cliques, Cláudio Daniel está vazia e Francisco Amário também está vazio. Clico na palavrinha relatórios, ele volta para a minha pasta. Então, as duas pastas estão vazias. Então, agora eu vou criar os meus relatórios, né? A geração dos meus relatórios. Então, para fazer isso, eu tenho que abrir o Visual Classnet. Então, como que eu vou abrir o Visual Classnet? Primeiro, eu tenho que ir para a área de trabalho, que é onde ele está. Então, aqui, eu tenho também duas teclinhas que eu pressiono para mostrar a área de trabalho do Windows, que é a janelinha e a letra D. Então, eu pressiono a tecla que tem a janelinha e depois bato a letra D. Ele vem para essa tela, que é a tela de trabalho do Windows. Nela, eu vou abrir aqui, ó, o Visual Classnet. Eu tenho ele aqui. Dando dois cliques sobre ele. Clicando duas vezes, ele vai mostrar para mim a instituição. Eu clico em acessar. Então, nós estamos na Secretaria de Educação de Coruripe. Vou colocar o código, que é o super, e a senha do meu usuário. Aberto, ele tem a janela do Visual Classnet. Aqui nós temos as opções que nós já trabalhamos com tabela de alunos, projetos e vamos usar relatórios. O primeiro relatório que nós iremos trabalhar é o desempenho por projeto. Então eu clico aqui, desempenho por projeto. Ele vai abrir para mim esta janela, onde, clicando aqui, eu vou selecionar os projetos que eu tenho na minha instituição. Clico somente da instituição. Ele vai mostrar aqui todos os projetos, são vários projetos que eu tenho nessa instituição. E eu tenho que fazer mais algumas coisinhas, por exemplo, filtro de alunos. Eu vou especificar quais alunos eu quero gravar o relatório. Então, eu clico na setinha para baixo, vou selecionar a classe. Por exemplo, eu quero a classe do quinto ano. Eu posso clicar aqui, ele vai mostrar todas as classes que eu tenho dentro dessa minha instituição, dentro dessa minha escola. Ou eu posso clicar aqui, digitar o número 5 e buscar as classes do quinto ano. Então, eu tenho do quinto ano A, B, C, D e E. Vou clicar no quinto ano A. Aqui ele mostra que tem um campo selecionado, que é o quinto ano A. Clicando na setinha para baixo, ele mostra aqui o quinto ano A selecionado. E eu vou aproveitar e selecionar a escola, que é o grupo. Clicando aqui, eu posso também digitar aqui o nome da escola ou
Clicando aqui, ele mostra todas que eu tenho. No caso, Francisco Amália. Cliquei, tenho dois campos selecionados agora, que é a classe e a escola, e vou fazer uma outra configuração. Clicando aqui nessa catraquinha, vou configurar as notas, que no caso está configurado de 0 a 100, mas eu quero de nota de 0 a 10, ou seja, nota máxima 10. Então, ele vai gerar para mim o relatório com as notas valendo de 0 a 10. Vou clicar na portinha para sair e vou selecionar a prova que eu quero gerar o relatório. No caso, é a prova do quinto ano, olha lá, 2023, português do quinto ano, a segunda prova, a segunda avaliação de 2023 do quinto ano. Então, agora eu vou gerar este relatório do quinto ano de português. Bom, feito isso, eu seleciono a prova que eu quero, clicando aqui nesse quadradinho, e venho aqui na impressora. Clicando na impressora, ele vai mostrar para mim o meu relatório. Ele vai buscar os dados, que é o nome dos alunos, a nota que cada um tirou, a classe, no caso, quinto ano A, e o grupo, o ano ou série, que é o quinto ano. Aqui eu ainda tenho, que é do quinto ano A, da Escola Francisco Amália, Secretaria de Educação de Coruripe, segunda avaliação de 2023 do quinto ano de língua portuguesa. Essa turma, olha que legal, todos os alunos, 19 alunos fizeram, e a média da turma, 8,04, uma ótima média, uma excelente média. Vou gravar o meu relatório, clicando na folhinha. Vou selecionar a pasta que eu quero. Observe que ele veio com uma pasta aqui, mas não é essa. Então, eu venho aqui no Drive C, descolocar o C. Procuro a pasta que eu quero, que é a pasta Relatórios, dando 2 cliques. E a pasta da escola que eu quero. No caso, Francisco Amália, que é a que eu estou gerando o meu relatório. Clico 2 vezes, a pasta está vazia. Aqui eu vou selecionar o tipo de arquivo, de relatório, no caso PDF, Adobe PDF. E aqui em cima eu coloco o nome. Agora, o nome que é importante, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Eu vou mandar esses relatórios para a Secretaria de Educação. Então, eu tenho que especificar o ano, a classe que eu estou mandando, a matéria, a escola a qual pertence esse relatório e o tipo de relatório que eu estou enviando. Então, aqui eu estou fazendo do quinto ano, a classe é a classe A, porque pode ter A, B, C, D e E, dependendo da escola. Vou colocar um underline para separar. Vou colocar a matéria. Nesse caso, que matéria que é? Olha só, língua portuguesa. Só que eu não vou escrever aqui língua portuguesa. Por que não? Senão o nome do arquivo fica extenso demais, fica muito grande. Então eu vou abreviar com 3 letrinhas. Por, de português. Vou colocar um underline de novo para separar. Vou colocar o nome da escola, Francisco Amália. Não coloco aqui também Escola Municipal de Ensino Básico, Ensino Fundamental, Professor Francisco Amália. Não, vou colocar um nomezinho abreviado também, Francisco Amália só, aquele nome que a gente usou para os grupos lá, o nome que seria como a escola é mais conhecida aí no caso. Vou colocar um underline de novo, vou colocar o tipo de relatório que eu estou criando. Nesse caso é o desempenho projeto. Desempenho projeto. Olha como que fica claro. Do quinto ano A de português da Escola Francisco Amália, o relatório de desempenho por projeto. Vou clicar em salvar. Ele vem algumas configurações que eu não preciso alterar, eu dou só OK. Ele mostra aqui para mim o relatório que eu criei. Ele visualiza o relatório que eu criei. Maravilha. Vou fechar aqui no X. Vou fechar aqui de novo, que aqui é o Visual Classnet novamente. Fecho no X. E vou gerar agora o de matemática. Eu fiz o de português, vou gerar o de matemática. Primeiro, eu desmarco de língua portuguesa. Sempre que tiver a caixinha que ele tiver marcado, se eu for gerar outro relatório, eu tenho que desmarcar, senão ele gera os dois juntos. Mas eu quero só o de matemática nesse caso. Vou novamente na impressora. Ele vai mostrar aqui as notas dos alunos do quinto ano A, do Francisco Amália, de matemática. Então, tem os alunos, as notas, a classe
e o ano. E aqui ele mostra o número de alunos. Aqui também é interessante. No primeiro relatório de português tinha 19 e no de matemática tem 19. Às vezes o aluno ele vai responde todas as questões, mas na última questão ele não clica na setinha de avançar. Já aconteceram algumas vezes. Então ele não finaliza o projeto. Então aqui pode ser que apareça ao invés de 19, aparece 18, um número diferente de uma prova para outra. Então a gente tem que verificar tudo isso daí, porque se 19 alunos fizeram de matemática, 19 alunos têm que fazer o de português. A não ser que algum aluno ficou doente no final da prova ali, ou no começo de uma prova, e teve que sair. Realmente, aí ele não finalizou, a prova não vai aparecer. Mas às vezes acontece o que eu falei, ele não finaliza no final da prova. Na última questão, ele não avança, ele fecha no xizinho. Aí ele não grava a última questão, então ele não finaliza o projeto. E a média dessa turma é excelente, ó, 8,39, melhor ainda do que a de português. Vamos gravar. Clico no disquete, ele vai mostrar aqui para minha pasta. Tá vazia, mas ela não está realmente vazia, porque se eu mudar aqui o tipo de arquivo para PDF, ele vai mostrar, e agora vem os truques. Eu clico aqui, ele já vem o nome aqui para mim. Então eu não preciso escrever tudo novamente. Eu vou mudar aqui só de português para matemática. Mate. Isso facilita a minha digitação, além de que evita de eu errar algum caractere aqui, ou seja, o nome vai ficar errado do relatório. Então, marquei quinto ano A de matemática, Francisco Amário, desempenho por projeto. Vou salvar, vou dar OK nas configurações, ele mostra para mim aqui a visualização, vou fechar e fecho aqui também no Visual ClassNet. Agora, eu vou mudar para a janelinha do meu explorador de arquivos que está aberta lá nas pastinhas que eu criei. Para fazer isso, eu tenho um truque também, olha só. No computador, no seu teclado, você vai pressionar a tecla Alt e bater a tecla Tab. Alt Tab, ele muda de janelas. Então, Alt Tab até encontrar a janelinha do relatório. Veja que essa barrinha azul vai mudando. Então, cheguei na de relatórios, eu solto o Alt. Ele vem para a pasta que eu criei. Vou abrir a pasta Cláudio Daniel, está vazia, porque eu não criei nenhum relatório dele ainda. E na pasta Francisco Amário. Olha só, temos os dois relatórios. O de matemática, desempenho de matemática do quinto ano A da Francisco Amário. Ele mostra uma pré-visualização aqui, porque meu Windows está configurado para isso. E o de português. E tenho os dois relatórios já criados. Olha que legal. Mas não vai ficar só nesse, temos vários outros relatórios para criar. Então, os dois de matemática e o de português já está criado. Vamos pegar lá, voltando com Alt Tab no Visual ClassNet, que é a pastinha aqui, projetos. Vou fechar aqui essa janela e vou buscar um outro tipo de relatório, que é o relatório por exercícios, e vou pegar o relatório detalhado de um projeto. O desempenho para o projeto, ele mostra a nota final do aluno no projeto. O detalhado para o projeto vai mostrar cada resposta que o aluno me deu. O que ele acertou e o que ele errou. Vamos selecionar aqui os projetos da minha escola, as provas, somente da instituição. Ele vai mostrar todas as provas aqui para mim. Vou filtrar os alunos do quinto ano A, classe, digito aqui o quinto, clico na lupinha, pego o quinto ano A, e a escola, que é o grupo. Clico aqui no tamborzinho, que é o banco de dados, e pego o Francisco Amário. Não preciso fazer mais nenhuma configuração nesse relatório, somente vou pegar agora o de português do quinto ano, segunda avaliação de português. Vou clicar e ele vai mostrar para mim detalhadamente o que cada aluno respondeu. Por exemplo, o Arthur, ele acertou 13 questões e errou duas. E aqui eu sei qual foi que ele errou. Aqui eu tenho o número da questão, o tipo do objeto, ou seja, é um teste, né, um teste vestibular, o valor que é criado da prova, que o professor passou o gabarito, e o valor informado, o que o aluno respondeu. Por exemplo, a questão número 1, ele errou. A resposta correta era C e ele informou B, ele respondeu B. Aqui tem o descritor. Este ainda é o descritor antigo do MEC. Ele não, nessa prova aqui, não nos foi enviado o descritor da BNCC. Então, estamos com o descritor antigo. Na questão número 8, ele tinha que responder C, mas ele respondeu D. E agora eu vou gravar. Clico no disquete, vou mudar o tipo de relatório aqui para Adobe PDF,
e vou usar o truquezinho novamente. Eu já tenho aqui, ó, quinto ano A de português, Francisco Amaro, desempenho para o projeto. Não é detalhado para o aluno, mas já vai me facilitar. Então, eu clico aqui, que é o de português que eu estou trabalhando. Quinto ano A, português, Francisco Amaro. Este não é o desempenho, é o detalhado de aluno. Detalhado, aluno. Facilitou, não precisei escrever aquilo tudo ali. Então, quinto ano A, português, Francisco Amaro, detalhado, aluno. Vou salvar, vou dar um OK nas configurações, e aqui ele me mostra o relatório. Todos os alunos, Davidson, o Eric, e tudo que eles responderam. Vou fechar. Esse relatório é interessante, né? Porque eu sei a deficiência de cada aluno. Se o professor tiver tempo, ele pode corrigir de cada aluno. Eu acho meio difícil. Por isso que nós vamos gerar daqui a pouco um relatório que fala da classe. Aí a gente ataca a deficiência da classe toda. Vou fechar aqui e vou gerar o de matemática agora. Fiz o de português, vou fazer o de matemática. Clico. Ele vai abrir aqui o que cada aluno respondeu. Ó, o Arthur foi melhor em matemática, ele acertou tudo, não errou nada. O Davidson também foi muito bem, errou somente uma. Vou salvar esse relatório. Vou clicar aqui no tipo de arquivo, que é o PDF. Eu já tenho aqui, ó, quinto ano A, português detalhado de aluno. Então eu vou clicar nele, ao invés de português, eu sei que esse é o de matemática. Então vou mudar aqui de português para mate, de matemática. Eu seleciono só a parte que eu quero corrigir e mudo. Pronto, quinto ano A, matemática, Francisco Amaro, detalhado por aluno. Salvo, OK nas configurações, ele vai mostrar para mim a visualização do relatório. Vou fechar. Vou fechar aqui também no Visual Classnet. Vou dar o Alt Tab para voltar novamente lá no meu navegador de arquivo, no explorador de arquivos. Então, Alt Tab até achar Francisco Amaro. Já achei, solto o Alt. Agora, olha só, temos o desempenho para o projeto de matemática e temos o detalhado de matemática. Temos o desempenho para o projeto de português e temos o detalhado de português. Maravilha! Feito isso daqui, vou voltar com o Alt Tab para o Visual Classnet, a pasta projetos, e venho aqui na portinha, porque esse relatório eu já fiz. Vou fazer um outro tipo de relatório. Então, venho aqui no relatório dos exercícios e vou pegar o relatório consolidado por exercício. Clico aqui, novamente vou selecionar os arquivos, as provas, somente da instituição. Vou fazer o filtro de alunos, clicando aqui, selecionando a classe, clicando aqui, pegando do quinto ano, clicando na lupinha e selecionando o quinto ano A. Vou selecionar a escola, que é o grupo, clicando no banco de dados e pegando o Francisco Amário. Não preciso fazer mais nenhuma configuração também nesse relatório, tá? Então, o que eu faço? Vou pegar agora quinto ano de português. Observe que eu tenho a impressora e o gráfico nesse daqui. Então, esse daqui são dois arquivos que eu vou gerar. Uma que é o relatório e outra que é o gráfico. Clico na impressora, ele vai abrir para mim o consolidado por projeto, por exercício, desculpe. Quinto ano A, Francisco Amalho, de português, ó, segunda avaliação 2023, quinto ano de língua portuguesa. E aqui ele mostra quantos alunos acertaram e quantos alunos erraram. Olha só, a questão que mais erraram é a questão número 14. 13 alunos erraram, ou seja, somente 31,58% acertaram. Então eu sei que nesta prova de português, o quinto ano A, eu preciso revisar a questão número 13, que é o descritor 14. E o professor ele pode visualizar as questões que eles mais erraram aqui. Por exemplo, a questão número 6, 52,63% acertaram, ou seja, quase metade da turma errou. Então, o critério que o professor vai utilizar para avaliar, para fazer aquela conferência com os alunos, com a prova e perguntando a questão para os alunos tentarem responder novamente e o professor explicar por que eles erraram, é esse relatório. Aí o professor vê quais as questões ele precisa revisar com os alunos. Vamos salvar esse relatório, clicando no disquete. Ele já está na Francisco Amalho aqui, pode ver que ele grava esse caminho para mim, eu não preciso ficar toda hora buscando. Vou vir aqui e pegar o PDF, selecionar o PDF,
eu já tenho os arquivos, então para facilitar, eu vou selecionar uma de português, que no caso seria esse daqui. Quinto ano A de português, Francisco Amalho, só que não é detalhado, não. Isso aqui é consolidado por exercício. Exercício. Olha lá. Consolidado, exercício do quinto ano A de português. Vou salvar, vou dar um OK na configuração. Ele vai mostrar para mim no relatório. Vou fechar. Vou fechar de novo no Visual Classnet e vou gerar um gráfico agora. Vou mostrar para vocês como que eu gero o gráfico. Então, o que que eu faço? Eu clico aqui no gráfico, eu mostro aqui no gráfico, as barras azuis é o tanto de alunos que acertaram, no caso da primeira questão, 14 e 5 erraram. E olha naqueles mais erraram, 13 erraram e 6 acertaram. Então, pelo gráfico, eu já vi que ficou pior. Pior do que o azul, porque o azul está menor e o vermelho está maior. Então, vermelho são as questões erradas, os alunos que erraram, quantos alunos erraram. E o azul, quantos acertaram. Por exemplo, essa questão também, que é a questão número 7, quase metade errou. 9 alunos e 10 acertaram. Então, isso aqui, se o professor for criterioso, ele tenta corrigir essa daqui também, revisar essa daqui também. Vamos salvar esse gráfico. E aqui eu tenho um problema. Todas as vezes que eu for gerar um gráfico, na versão de vocês, eu tenho que buscar a pasta que eu vou gravar. Então, eu clico aqui no Drive C, busco neste computador, no Drive C, a pasta Relatórios, Francisco Amalho, dou um OK, e aqui eu vou colocar o nome do meu relatório. Nas versões mais novas da sala móvel, nós já corrigimos isso daqui. E ele já busca a última pasta que você acessou, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, quinto ano A, underline, no caso aqui é o de português, por, underline, Francisco Amalho, underline, aqui eu coloco que é um gráfico consolidado exercício. Então, eu tenho que colocar aqui um gráfico só para que eu diferencie. Vou clicar no disquete, gravo o arquivo, vou fechar aqui no Visual Classnet. Agora, eu vou fazendo de matemática, só que eu vou usar um truquezinho para facilitar a nossa vida. Então, venho aqui e vou selecionar o relatório de matemática, clico, ele vai mostrar as questões, quantos acertos e quantos erros. Observe que de matemática os alunos foram melhores. 3 questões, eles acertaram tudo. A questão número 1, a questão número 6 e a questão número 15. Eles acertaram todas as questões. Nenhuma questão acertaram menos que 60%. Então, essa turma, se o professor quiser uma média acima de 60, ele não precisa revisar nenhuma questão, porque todos os alunos fizeram. Só que se ele for mais criterioso, eu quero que meus alunos acertem pelo menos 70% das questões. Então, são 3, que é a 14, a 12 e a número 5, que eles acertaram menos de 70%. Vamos gravar esse relatório, clicando aqui. Ele já está na pasta correta. Eu vou buscar o tipo de relatório, que é o Adobe PDF. Já tenho aqui, ó, consolidado por exercício de português, então eu clico e vou alterar somente aqui, ó, a matéria de português, vai colocar mate e matemática. Selecionei só por, coloco mate, já é o consolidado por exercício. E para facilitar na hora de gerar o gráfico, para eu não ter que gerar o nome completo, eu venho aqui, ó, seleciono todo o nome do arquivo, quinto ano A, mate, Francisco Amário, consolidado por exercício, dou um Ctrl C no teclado, ou clico no botão direito e copio, copiar esse nome. Ele vai para a memória do computador e eu vou usar lá na hora de gravar o meu gráfico. Vou salvar, dou um OK nas configurações, está gravado aqui. Fecho, fecho aqui no Visual Classnet também e vou gerar o gráfico agora de matemática. Então clico nele, vou clicar no disquete para salvar. Olha só que legal esse gráfico aqui, ó. A maioria não, todas as questões tem mais azul que vermelho. Então, nessa matéria, o quinto ano A está de parabéns. Matemática, eles foram muito bem. Então, vou clicar no disquete para gravar. Aqui eu vou buscar a pasta, então, o Drive C deste computador.
disco local C, relatórios, Francisco Amalho, dou um OK. E aqui eu vou colar o arquivo. Ctrl V para colar, no teclado segura a tecla Ctrl, que é o CTRL, e depois o V, ou clico o botão direito aqui e dou um colar. Cliquei no colar, agora aqui, ó, antes de consolidar por exercício, eu coloco gráfico, lembra do primeiro? Gráfico, para eu diferenciar os relatórios. Quando alguém bater o olho aqui, ele já vai ver gráfico, então isso aqui não é um relatório, é um gráfico. Eu vou salvar, arquivo gravado, vou fechar aqui, e vou dar um Alt Tab novamente para voltar lá na pasta. Então aqui, ó, Francisco Amado, já estou na pasta, e agora eu tenho consolidado por exercício de matemática, aqui, e o gráfico de matemática. Consolidado por exercício de português e o gráfico de português. Então, falta somente um relatório para a gente finalizar o quinto ano A. Então, vou dar um Alt Tab novamente, vou voltar para o Visual Classnet, vou fechar essa janela, continuo aqui em relatórios e vou em relatórios por exercício, e vou pegar o relatório de respostas por exercício. Relatório de respostas por exercício. Esse relatório é o relatório que nós chamamos de distratores. Eu tenho a resposta dos alunos e sei qual foi o raciocínio que eles tiveram para responder aquilo, acertando ou errando. Então, eu venho aqui no banco de dados, pego somente da instituição, para ter todas as minhas provas aqui, vou no filtro de aluno também, clico na setinha para baixo, vou selecionar a classe do quinto ano, clicando aqui 5, lupinha, quinto ano A, que é o que nós estamos fazendo. Vou buscar o grupo, vou selecionar aqui no banco de dados e pegar o Francisco Amário. Nesse relatório eu tenho que vir aqui na configuração também, porque não basta eu selecionar só o grupo e a classe, eu tenho que falar para ele que eu quero um relatório detalhado. Cliquei no detalhado, fechei. Então, não pode esquecer de vir na configuração e buscar o detalhado. Vou pegar o relatório de português, distratores detalhados de português. O que ele mostra para mim? Bom, aqui eu tenho a classe, quinto ano A, o grupo, Francisco Amário. Eu sei que o relatório é da segunda avaliação de 2023 do quinto ano de língua portuguesa. E aqui eu tenho a questão número 1, o descritivo, que é a pergunta, ou seja, aqui vai ser uma tirinha, olha só. A expressão do rosto de Dona Maricota no segundo quadrinho, ou seja, uma história em quadrinhos, revela. O distrator é o número. O código, desculpe, o código do Mac é o D3. Esse aqui não é o BNCC ainda. Como eu disse, o quinto ano não temos o BNCC. Mas eu tenho o código D3 que eu sei o que é a habilidade que o aluno precisa ter aqui. A maioria do aluno colocou surpresa, 14 alunos, e é a resposta correta, o azulzinho é a resposta correta. Porém, 3 olharam o rosto do desenhozinho lá da Dona Maricota e acharam que era indignação. Então, eles não conseguiram interpretar a expressão facial. E mais 2 de irritação. Então, aqui eu sei que há uma deficiência nesse tipo de interpretação. Então, o aluno tem que ser, nesse caso são 5 alunos, apesar que é um número pequeno, né, que a maioria acertou, mas eles teriam que ser corrigidos nesse caso. Na questão, deixa eu ver qual foi a questão que eles mais erraram aqui. 16, 17, 18. Aqui, ó. Essa questão 14, as reticências presentes nos 3 últimos quadrinhos indicam que é o descritor 14 aqui. Então, o aluno que mais acertou, que acertou no caso, falou que o texto que se iniciou em um balão e de fala irá continuar no outro. Essa é a resposta correta. Só que outros alunos, 9, falaram que faltam palavras na fala do menino maluquinho. Então, eles não souberam interpretar o que é reticências. E mais 5, desculpe, mais 4, um falando que o menino está fazendo muitas perguntas ao leitor, e o outro que o texto de cada um dos quadrinhos terminou e no próximo começará um novo texto. Então, alguns alunos, no caso, 13 alunos, não souberam que é uma continuação no próximo quadrinho. Então, aqui eu consigo interpretar isso daqui. Vou salvar esse relatório de português.
Vou pegar o tipo do arquivo, então Adobe PDF. Para facilitar, eu vou pegar aqui, ó, de português, esse daqui. Quinto ano A, português, Francisco Amalho, só que não é detalhado. É o distratores de português do Francisco Amalho, do quinto ano A. Vou salvar, ok na configuração. Aqui ele mostra o relatório para mim, vou fechar e vou fechar aqui no Visual Classnet. Vou fazer agora o de matemática agora. Então, quinto ano de matemática. Clico na impressora, ele vai abrir aqui para mim o relatório. Aqui, ó, todos os alunos acertaram. Então, isso aqui, no D13, o descritor 13, nessa questão não preciso fazer revisão. Eles foram muito bem. Aqui alguns erraram, a maioria acertou, mas foram bem também. Matemática, essa classe foi muito bem. Vou salvar. Venho aqui no tipo de arquivo, vou pegar o PDF. Já tenho distratores de português, então clico aqui e só vou mudar aqui, que é para matemática. Então, clico aqui, seleciono português e coloco mate de matemática. Vou salvar. Vou clicar no OK nas configurações. Aqui ele vai me dar o relatório, né? Eu visualizo aqui, eu posso já visualizar o relatório aqui. Vou fechar, fecho aqui no Visual Classnet também. Vou dar o Alt Tab e voltar lá na pastinha do Francisco Amalho. Então aqui eu tenho 10 arquivos, olha lá, 10 itens, sendo que eu tenho relatório de matemática do quinto ano A, consolidado por exercício, desempenho por projeto, detalhado por aluno e de distratores. E o gráfico consolidado por exercícios. Isso tudo de matemática. Então, 5 arquivos de matemática. De português também. Consolidado por exercício, desempenho por projeto, detalhado por aluno, distratores e o gráfico consolidado por exercício. Tem 10 arquivos aqui. Então, para cada classe, cada turma de alunos, eu vou gerar 10 arquivos, sendo 8 relatórios de matemática e de português e 2 gráficos. Do nono ano, nesse caso, nesse bimestre, nós geramos mais ainda, porque tinha ciência, tinha história e tinha geografia. Então, são mais 15 arquivos. Então, o de nono ano, nesse bimestre, foram 25 arquivos para cada turma do nono ano. Bom, feito isso daqui, o que que nós vamos fazer agora? Agora eu vou gerar um outro conjunto, só que de uma outra classe, para a gente ver como fica a mudança aqui. Então, no quinto ano eu já tenho aqui, tá beleza. Vamos dar um Alt Tab, vamos voltar para o Visual Classnet. Vou fechar aqui, continuo no relatório, só que agora eu vou pegar de novo desempenho por projeto. Vou selecionar as minhas provas, somente da instituição. E vou agora pegar uma outra classe, vou pegar uma outra turma. Então, eu vou vir aqui em campos dos filtros de alunos, vou selecionar a classe, só que ao invés de eu selecionar do quinto ano, eu vou buscar aqui do segundo ano. Vou pegar o segundo ano B, para mudar, além do ano, a letra da turma. Então, segundo ano B. Vou pegar aqui o grupo, vou pegar novamente o Francisco Amalho, que a cada escola vai gerar sempre no seu nome, então Francisco Amalho. Vou configurar aqui novamente que a nota eu quero de 0 a 10. Então 10, fecho na portinha. E agora eu vou selecionar a segunda prova do segundo ano de português, segunda avaliação, segundo ano língua portuguesa. Vou selecionar, vou clicar na impressora, vai abrir para mim aqui a turma do segundo ano B. De português. Segundo ano B, Francisco Amalho. Segundo ano, de língua portuguesa. Vou salvar aqui no disquetezinho. Vou selecionar o tipo do arquivo, no caso é o PDF. E olha que legal. Aqui, quando eu seleciono o tipo PDF, ele já mostra do quinto ano. Eu estou fazendo do quinto ano de língua portuguesa, que é o relatório de desempenho por projeto. Então, para facilitar, eu pego aqui, ó, o quinto ano A, desempenho por projeto, ou seja, vem aqui, quinto ano A, português, Francisco Amalho, desempenho por projeto. Eu só vou alterar aqui, ao invés de quinto ano A, segundo ano B. Eu já tenho o nome do projeto. O que que me facilita para eu não precisar digitar aquele monte de coisas. E eu não precisar digitar esse monte de textinho
também é importante porque eu não corro o risco de escrever algo errado e ficar diferente de um relatório para outro. Vou salvar, gravei de português do segundo ano B. Segundo ano B. Vou fechar no Visual Classnet e vou agora desmarcar o de português e gerar o de matemática, clicando na impressorinha. Cliquei na impressora, ele vai gerar aqui para mim as notas de matemática do segundo ano B, do Francisco Amário. Vou clicar no disquete para salvar novamente. Vou mudar o tipo aqui para Adobe PDF. Já tenho agora do segundo ano desempenho. Então eu clico aqui, vou mudar somente a matéria. Em vez de português, vou colocar aqui matemática. Vou salvar, vou dar um OK. E vou fechar aqui, que eu já tenho a visualização, fechei. Vou fechar aqui também no Visual Classnet. Vou dar Alt Tab e vamos voltar na nossa pasta do Francisco Amário. E vou observar que eu tenho do quinto ano A daqui para baixo, são 10 arquivos, e mais 2 do segundo ano B, que é o desempenho para o projeto de matemática e o desempenho para o projeto de língua portuguesa. Então, desempenho para o projeto de matemática e o desempenho para o projeto de língua portuguesa eu tenho aqui. Observe que o Windows coloca em ordem alfabética. Então, como aqui é o número 2, o 2 é antes do 5. Ele vem na frente. Então, eu vou ter ordenado. Eu posso passar para os meus professores de classe a classe, a matéria de cada um deles. Porque também, se vocês observarem, do quinto ano, ó, ficou primeiro o de matemática, que começa com a letra M, e depois o de português, que começa com a letra P. Certo? Vamos voltar lá e fazer agora os outros relatórios. Então, vou pegar aqui, sair dessa pasta desse tipo de relatório que é o desempenho para o projeto, vou aqui em relatórios por exercícios novamente, clico, venho no relatório detalhado, aquele que mostra de aluno por aluno o que ele respondeu, vou selecionar as provas que eu tenho na minha escola, somente da instituição, vou pegar a turma, que é a classe, do segundo ano B, segundo ano B. E vou escolher agora o grupo, que é a escola Francisco Amário. Feito isso, vou pegar a prova do segundo ano de português e vou ver as respostas de todos os alunos aqui. O que cada aluno respondeu, de certo e de errado. Vou salvar, venho aqui, mudo o tipo de relatório para PDF novamente, e eu vou buscar o quinto ano. Esse é o desculpe, é o desempenho por aluno, que é o detalhado por aluno do quinto ano. No caso aqui, eu vou selecionar português, porque eu vou mudar aqui somente as séries. A classe segundo B de português do Francisco Amário. É o detalhado por aluno. Gravei, vou dar um OK. Maravilha, tem aqui o meu relatório. Vou fechar aqui. Vou fechar também no Visual Classnet e fazer agora o de matemática. Fiz o de português, vou fazer o de matemática. Clico na impressora, ele vai me dar a visualização, vou clicar no disquete, vou mudar o tipo de arquivo para PDF, eu já tenho do segundo ano B o detalhado por aluno, então eu vou clicar e pegar o de matemática aqui, ó, mate. Coloco matemática e vou salvar o meu relatório. Salvei, vou dar um OK. Vou fechar a visualização, vou fechar aqui também. Vou dar o Alt Tab, voltar na minha pastinha e vejo que agora eu tenho 4 de segundo ano B. O desempenho para o projeto de matemática, o detalhado por aluno de matemática, o desempenho para o projeto de português e o detalhado para o projeto por aluno português. Voltamos novamente no Visual Classnet. Vou sair dessa pasta, porque agora eu vou fazer o outro relatório. Então, relatório por exercícios, só que agora é o consolidado por exercício. Eu vou ver o que a turma acertou ou errou em cada questão. Quantos alunos da turma? Vou selecionar os projetos da minha instituição, as provas. Vou aqui selecionar a turma, que é a classe, do segundo ano B. Selecionei. E o grupo, que é a escola, no caso, o Francisco Amário. Selecionei também. Vou pegar agora, lembre que aqui são dois, né? Que é o relatório, que é a impressora, e o gráfico, né? Que é o gráficozinho aqui.
de português do segundo ano, clico, vou observar aqui as questões, quantos acertos e quantos erros dessa turma, dessa classezinha, vou salvar no disquete, mudo aqui o tipo de relatório que é para PDF e vou pegar aqui do quinto ano também para facilitar. Esse é o consolidado por exercício do quinto ano, do segundo ano B. Mas eu clico aqui e mudo aqui só a turma, né? Olha, em vez de quinto ano A, eu seleciono o quinto ano A e coloco segundo ano B. E nesse daqui, como tem o gráfico, eu vou selecionar tudo aqui, vou dar o Ctrl C ou clicar com o botãozinho direito e copiar e vou salvar. Ele já foi para a memória. Na hora que eu for gravar o gráfico, eu já tenho o nome lá certinho para eu trabalhar. Feito isso daqui, vou fechar aqui no Visual Classnet e vou criar o gráfico de português do segundo ano B. Clico no gráfico, vou salvar no disquete, lembrando que eu tenho que buscar a pastinha, né? Clico na pastinha, este computador, Drive C, relatórios, Francisco Amalho, dou OK. Agora aqui dou Ctrl V, e aqui antes do consolidado por exercício tem que colocar o quê? Gráfico, gráfico. Não esquecer disso. Vou clicar no disquete, salvou, vou fechar o gráfico e vou gerar agora o de matemática. Então, segundo ano de matemática, o relatório. Vou salvar, clicando no disquete, porque aqui eu tenho a questão, o assunto. E se a gente observar, que eu havia esquecido de falar, o assunto aqui, no caso, ele não vem com D1, D2. Esse daqui, do segundo ano, ele já está com os da BNCC. Então, tem ensino fundamental do segundo ano, matemática. E aqui vem o código de cada um dos escritores. Quantos acertaram, quantos erraram e a porcentagem. Vou salvar. Vou buscar o tipo PDF. E aqui, como eu já tenho consolidado por exercícios de matemática, de português do segundo ano B, eu pego ele e coloco aqui só a matéria. Seleciono por de português e coloco mate de matemática. Não esquecendo de copiar o arquivo, ou Ctrl C, ou clique no botão direito e copiar. Salvo. OK. Ele vai me dar a visualização do arquivo. Fecho. Fecho aqui no Visual Classnet novamente e vou fazer o gráfico agora. No gráfico, eu venho no salvar, no disquete, busco a pasta no Drive C, no este computador, disco local C, relatórios, Francisco Amalho, OK. Ctrl V para colar o nome do arquivo e aqui clico e escrevo gráfico. E vou no disquetezinho para salvar. Salvei, OK. Fecho a janela, volto no Alt Tab lá no Francisco Amalho para ver se ele criou. Então, nós temos aqui o consolidado de matemática e temos o gráfico de matemática. Consolidado de língua portuguesa e temos o gráfico de língua portuguesa do segundo ano B. Então, nós já temos 8 arquivos aqui. Falta um, que são os distratores. Aquele um que tem as respostas dos alunos e eu identifico o pensamento de cada um. Vou novamente no Visual Classnet, fecho essa telinha, venho aqui novamente em relatórios por exercícios e clico no relatório de respostas por exercício. Nesse relatório, nós vamos selecionar as provas da instituição e vamos selecionar a classe. No caso, vai ser o segundo ano, P, a escola, que é o grupo, é o Francisco Amalho. E não esquecer a configuração aqui, ó, que é o detalhado. Clico em detalhado, fecho na portinha. Vou pegar o segundo ano de português, que é a segunda prova, clico na impressora, ele mostra aqui para mim. Segundo ano B, Francisco Amaro, Secretaria de Educação de Coruripe, segunda avaliação do segundo ano de língua portuguesa. A questão número 1, o descritivo, que seria a pergunta, qual figura não faz parte desse grupo? Então aqui eu tenho o assunto, que é o BNCC, né, o descritor do BNCC. Aqui tem 15 alunos que colocaram macaco, nenhum colocou colher, um colocou caneca e um colocou cadeado. Então aqui eu sei que 2 alunos erraram e 15 acertaram. E o porquê, né? Aí o professor vai interpretar cada uma das respostas. Vou clicar aqui na folhinha, mas antes disso, por isso que é importante, o professor tem em mãos as provas com respostas
e as provas sem respostas, para que ele possa passar as 100 respostas na tela com o aluno e com respostas para ele vir aqui e ver a correção e interpretar o que o aluno respondeu. Então vamos clicar no disquetezinho para salvar, pego o tipo de arquivo, que é o PDF. Eu não tenho aqui do segundo ano ainda o relatório de distratores, então eu pego aqui quinto ano A de português, só que eu vou mudar aqui de quinto ano A para segundo ano B. Português, Francisco Amaro, distrator. Salvo, dá um OK aqui. Essa janelinha eu fecho, que é a visualização. Fecho aqui também no Visual Classnet. E vou gerar agora o de matemática, os distratores de matemática do segundo ano. Clico na impressora, vou salvar, clicando no disquete, vou selecionar o tipo de arquivo, e aqui eu já tenho, né, o distratores do segundo ano B, só que é de português. Eu vou mudar para matemática. Então, clico nele, ele vem o nome aqui embaixo. Ao invés de português, eu coloco matemática. Coloquei matemática, vou salvar, vou dar OK nas configurações, aqui na visualização eu posso fechar, e fecho também aqui no Visual Classnet. Vamos dar o Alt Tab e vamos voltar lá na minha pastinha do Francisco Amalho. Agora eu já tenho os 10 arquivos de segundo ano. Pode ver que aqui embaixo ele mostra para mim que eu tenho 20 itens, ou seja, 10 do segundo ano B e 10 do segundo ano A. E o legal, né? Ele mostra separado. O segundo ano A está aqui embaixo e o segundo ano B está aqui em cima, porque o Windows organiza em ordem alfabética. E pode ver, matemática primeiro, português depois. Matemática primeiro, do quinto ano A e português depois. Qual a vantagem? Você pode mandar os relatórios para os professores separadamente, ou para a turma inteira, né? Segundo ano B, eu vou mandar todos os relatórios para o segundo ano B. Geralmente no segundo ano é a mesma professora. Agora no quinto ano já é separado, o professor de português e de matemática é separado. O que eu vou fazer? Eu vou enviar para os meus professores assim. Pego de matemática e mando só para o professor de matemática. Pego de português e mando só para os professores de português. Agora, para a secretaria, eu tenho que enviar todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os arquivos, clicando em arrastão, se couber, ou eu clico no primeiro arquivo, seguro Shift pressionado e marco até o quinto ano A, ou pelo teclado eu teclo as teclas Ctrl e a letra A. Ctrl A significa marca tudo. Então, às vezes, dependendo da escola, vai ter centenas de relatórios. Nós temos escolas que dão mais de 400 relatórios na hora de criar. Então, não dá para você selecionar dessa forma com o mouse. Então, eu teclo o Ctrl e o A, eu seleciono todos. Isso eu vou enviar para a Secretaria de Educação. Então, eu clico o botão direito sobre ele, venho aqui em compactar em zip, ou alguns Windows, ele tem uma opçãozinha que é enviar para pasta compactada. Eu uso sempre essa opção. Por quê? Porque dessa forma aqui, em qualquer Windows que ele estiver, ele consegue descompactar. Então eu clico em pasta compactada, ele vai gerar aqui para mim o relatório. Gerando o relatório aqui, o que eu vou deixar? Eu vou deixar só o nome da escola, só, no caso aqui, Francisco Amalho. Por que só Francisco Amalho? Porque dentro desse arquivo aqui, eu tenho todos esses relatórios. E para o professor ou para o secretário voltar essa opção, ou seja, para ele ter os relatórios. Então ele vai clicar aqui, botão direito, ele tem a opção de extrair tudo. Clicando em extrair tudo, ele vai mostrar aqui para mim onde eu quero extrair. No meu caso, eu vou deixar dentro dessa pastinha aqui para ficar mais fácil. Ele já coloca o nome, no caso, o nome da escola, Francisco Amalho. Eu clico em extrair, observe que ele vai mostrar para mim a pasta aqui já aberta, com os relatórios todos aqui dentro. Olha só que bonitinho. Mas se eu fechar aqui e voltar naquela nossa pasta, olha, dentro da pasta relatório Francisco Amalho, ele criou a pastinha Francisco Amalho. E aqui dentro dessa pastinha, clicando duas vezes, eu tenho todos os relatórios que eu criei. Todos os relatórios que eu enviei para o professor ou para a secretaria. E com o nome da escola, né, gente? Por quê? Porque o secretário, a secretária de educação, ele não tem a obrigação de saber que esses arquivos são do Francisco Amalho. Você criando a pastinha já facilita para ele. E por isso que nós também colocamos os nomes nos relatórios.
Eu enviarei para vocês, além deste vídeo que eu estou gerando, essa pasta aqui, esse arquivo, na verdade, onde você tem esse conjunto de relatórios, para vocês se basearem na hora de criar. Para seguir essa nomenclatura nos próximos relatórios, vocês vão enviar para mim, além das notas, um conjunto de arquivos com os nomes corretos dos relatórios. Dessa forma, vocês vão ter agora a autonomia de vocês mesmos gerarem os relatórios e, ao finalizar esses relatórios, vocês já podem passar para os professores, não dependem de mim para que eu gere os relatórios. Eu vou disponibilizar, além disso, também as provas, né? As provas com resposta e sem resposta, para que o professor possa fazer a revisão com os alunos. Mas para vocês agora eu já envio os vídeos, o vídeo no caso dessa geração, e também os arquivos dos relatórios gerados. Me despeço aqui, até uma próxima.